Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma reflexão hoje, continuar refletindo sobre as parábolas de Jesus. Então, que nesse momento, Jesus, nosso Mestre, possa amparar a todos nós, os nossos lares, nossas famílias, que nos guie nessa jornada espiritual, no caminho de nossa própria evolução e que a gente possa ter muita sabedoria, serenidade, fortaleza, amor para o caminhar em nossa jornada junto a todos os nossos familiares, amigos, a todos que são próximos de nós. Que o lar de cada um de nós possa ser amparado nesse momento. Que assim seja. Então vamos lá, nós vamos continuar falando sobre as parábolas que a gente está acompanhando neste livro aqui. Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, são diversos autores. E o texto de hoje é de um palestrante, de um conhecido espírita muito querido, chama-se Arthur Valadares, não sei se todos conhecem. Ele vai refletir conosco sobre a parábola do tesouro escondido. Então, eu vou abordar um pouco das coisas que ele trouxe de reflexão para nós e vou aprofundar aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele começa trazendo para nós a passagem de Mateus, no capítulo 13, versículo 44, que é a seguinte: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E, na sua alegria, vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Então, é, Arthur até lembra a gente que é uma parábola bem pequena, mas de grande profundidade de reflexão. E aí, ele lembra a gente, nas suas reflexões, que, de um modo geral, o homem vive à caça de tesouros, bens, títulos, circunstâncias que o homem acha que vai trazer alegria a ele. Paz, segurança, estabilidade, a questão financeira, né? Mas, por mais que o homem busque essa estabilidade financeira, esses tesouros da terra, parece que ele não encontra realmente a sua felicidade. Ele não encontra realmente aquilo que vai lhe dar aquela garantia de paz. Então, sempre ele vai, o homem sempre vai ficar lembrando de que, se eu juntar esse dinheiro, eu posso perder, eu posso entrar numa dívida, eu posso gastar mais do que o necessário. Ele sempre vai estar muito ansioso, que pode ser que essas conquistas materiais possam se extinguir. Elas são materiais e são provisórias. Então, buscando o Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero analisar com vocês, no capítulo Buscai e Achareis, capítulo 25, a gente tem o título Observai os Pássaros do Céu, que eu acho que vem bem é, refletir sobre essa própria parábola que a gente citou, onde ele acumula os seus tesouros na terra e compra aquela terra. E olha como o Allan Kardec seleciona um texto de Mateus também, no capítulo 6, que vai trazer assim, só vou ler um trechinho, o início desse texto. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Então, vou parar aí. Olha só, a gente acumula, mas a gente tem medo disso tudo. A gente fica inseguro com essas questões que podem vir a acontecer. E aí, Jesus vem trazendo que é isso mesmo. Não acumule aqui na terra que você pode perder. Aí ele continua: acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram, nem roubam, pois onde está vosso tesouro, também está o vosso coração. Então, Jesus já vai trazer para nós. Não adianta acumular os tesouros materiais. A gente precisa acumular tesouros espirituais. E aí, dentro das reflexões que Kardec nos traz aqui, nesse capítulo, nesse texto, ele traz uma reflexão sobre o que? Deus conhece as nossas necessidades e nos atende segundo o necessário, né? Deus vai dar aquilo que é o necessário para nós, sempre na vontade do Pai.
O homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. Nós, homens, nós, seres humanos, nunca estamos contentes com o que já tem. O necessário já não lhe basta. Tem necessidade do supérfluo. Sabe aquela coisa assim, quanto mais tem, mais quer? Então é esse o caminhar do homem na Terra. Nós acabamos fazendo isso mesmo. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente tem, mais a gente gasta e mais a gente vai precisar de dinheiro, né? Assim. E aí, Allan Kardec continua mais para frente. Que a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando? Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Então, Kardec traz uma reflexão quanto é batido já, passado isso nas mídias, na imprensa. Nosso planeta tem tudo para nos fornecer o necessário para viver nele. Mas o que fazemos? Exploramos, desmatamos, usamos para além do necessário, retiramos para o além do que a gente precisa. E consumimos muito para além do que precisamos. Eu estava lendo um livro, uma época, eu não lembro o nome dele, que falava sobre essa ideia minimalista, que se a gente analisar, e eu fiz isso como um teste que o próprio livro nos ensinava, se a gente analisar, colocar, a ideia do autor era que a gente fizesse três caixas e fizesse uma reorganização num cômodo da casa, por exemplo. Uma caixa do que eu posso doar, uma caixa daquilo que eu tenho que jogar fora e uma caixa até do que é uma estima minha. Eu gosto de ter aquilo, é um afeto, um sentimento que eu tenho sobre aquele pertence, aquele objeto, e eu ainda quero guardar. A gente vê quanta coisa a gente pode eliminar das nossas coisas, de analisar de fato, eu preciso daquilo. Eu preciso desse item. Eu preciso ter tantos tapuérs assim dentro do meu armário da cozinha. E a gente cada vez quer ter mais. Cada vez a gente quer, esse aqui é mais bonitinho, eu vou ter esse. Esse daqui eu vou querer. A gente sempre faz esse movimento. É natural do homem fazer. Só que se a gente analisar, o básico é o suficiente. E aí, Kardec continua para nós assim. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. Então, aquele que tem mais contribui com aquele que tem menos, vai ficar bem para todos. E aí ele continua mais para frente, que eu tirei um outro trecho. Foi por isso que Jesus disse: Não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apegueis demasiadamente aos bens materiais, e nem lhes deis mais importância do que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em benefício dos segundos. Então, tirar o que é material para usufruir do que é espiritual, de fato, que é importante. Aquela brincadeira que a gente fala, né? O caixão não tem gaveta. A gente não vai levar esse acúmulo material que temos aqui enquanto estamos encarnados. Mas o que eu vou levar nessa bagagem? O que eu quero levar de tesouros espirituais? Que além de levar, o que eu quero é ter esses tesouros enquanto eu estou aqui encarnada. Acumular esses tesouros e ser aquilo que eu estou aqui durante a encarnação. E aí, eu peguei aqui Vivendo o Evangelho, volume 2 do André Luiz e do Antônio Baduí Filho, que ele traz a reflexão desse item do Evangelho e ele denomina assim, ó, por conta de Deus. Você vive o presente de coração amargurado com o futuro. E, embora os dias de hoje pronunciem perspectivas favoráveis, enxerga no amanhã nuvens sombrias. Teme a morte, receia a solidão, supõe o abandono, antevê a dificuldade, adivinha o desastre, prediz a enfermidade, antecipa o sofrimento, conjetura a ruína, prevê a perturbação, vaticina a infelicidade, assusta-se com a velhice, presume a aflição, prognostica o fracasso,
pressagia o desespero, profetiza a dor, imagina o pior. Não é assim que a gente faz? E aí ele reflete da seguinte forma: contudo, não permita que essa preocupação o escravize ao materialismo insensato. Garanta a sobrevivência material. Isso em todos os textos que eu abordei aqui hoje, todos os textos citados, sempre vai lembrar. A gente precisa ter o necessário para sobreviver aqui enquanto matéria. Mas aí ele fala: garanta a sobrevivência material agora e depois, mas também dê a importância devida ao aperfeiçoamento espiritual. Não tenha medo, não se inquiete diante dos dias vindouros. Trabalhe, realize o bem, mantenha a fé na providência divina. Então, eu não vou deixar de trabalhar e de sustentar a minha família, de ter o material necessário para a sobrevivência aqui enquanto ser encarnado. Mas eu não posso deixar de esquecer os bens espirituais, aquilo que são os valores que eu tenho que ter comigo, para o meu próprio aprendizado, para o meu próprio crescimento espiritual. Então, olhai as aves do céu, buscai os tesouros do céu, que o da terra a gente já vai, no dia a dia, ir adquirindo. A gente vai conquistando. O necessário e o básico é o essencial. Mas vamos procurar buscar mais apoio, mais segurança nos bens espirituais. Vamos acumular esses tipos de tesouros. Então, é esta a reflexão que eu queria fazer com vocês, da gente pensar quais tesouros a gente está dando maior importância na nossa vida e quais são os mais necessários para nós. Agradeço imensamente a todos. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Que Jesus ampare vocês. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade.
que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.